Primeiramente, vamos definir e explicar os componentes do sistema circulatório. O sangue é um tecido formado por um líquido denominado plasma e por alguns componentes celulares, hemácias, leucócitos e plaquetas. Esse tecido desempenha importantes funções, tais como nutrição, oxigenação e defesa do organismo, sendo portanto fundamental para nossa sobrevivência. As artérias, sua função é transportar sangue oxigenado sob a pressão elevada aos tecidos. Por essa razão, as artérias têm paredes vasculares fortes e o sangue flui rapidamente nelas. As artérias são tubos expansivos que têm três capas: íntima, formada por tecido endotelial, média, composta principalmente por fibras elásticas, externa, composta principalmente por tecido fibroso. Pela presença do tecido elástico, as artérias respondem de forma passiva à pressão do sangue contido. O tecido elástico perde a flexibilidade com a velhice, então as artérias tendem a encolher-se, tornando-se tortas e endurecidas, o que faz que a pressão se modifique. As arteriolas são as últimas partes do sistema arteriolar. Sua estrutura é similar às artérias, sendo a capa média principalmente muscular, pelo que se espera que haja mudanças ativas e não passivas em seu calibre. Portanto, a quantidade de sangue que chega à camada capilar pode aumentar ou diminuir em resposta às necessidades do tecido e às vezes em resposta à atividade emocional, por exemplo, a palidez provocada pelo medo, a frieza das mãos devido à apreensão ou rubor facial ante a vergonha. Os capilares são compostos de uma só capa, o endótrio. Em média, não medem mais de 1 milímetro de comprimento e servem de conexão entre as arteriolas e as vênulas. A função dos capilares é intercambiar líquidos, nutrientes, eletrólitos, hormônios e outras substâncias entre o sangue e o líquido intersticial ou tissular. Para a função, as paredes capilares são muito mais finas e permeáveis às moléculas pequenas. As vênulas recolhem o sangue dos capilares. Essas se unem para formar as veias. Possuem três capas como as artérias, porém mais finas, especialmente a capa média. A pressão nelas é mais baixa em comparação às artérias. As veias atuam como condutoras para o transporte do sangue dos tecidos até o coração, mas de forma igualmente importante servem como reserva fundamental do sangue. Às vezes têm um calibre muito maior do que as artérias, sendo seu fluxo mais lento. Essas devolvem ao coração sangue contra a gravidade e por isso têm válvulas que fomentam o fluxo do retorno venoso ao coração. A congestão venosa, que se sente nos pés quentes e cansados ao fim do dia, movimentando diminui, colocando seus pés em posição mais alta que o tronco. O sistema circulatório dos animais pode ser dividido em dois grupos principais: o sistema circulatório aberto ou sistema fechado. O sistema circulatório aberto é aquele tipo de sistema que o fluido sanguíneo, também chamado de hemolinfa, circula também fora de vasos, caindo em cavidades e lacunas entre os órgãos. Nessas lacunas, o sangue encontra-se diretamente com as células, realiza as trocas de substâncias e reforma o coração. Artrópodes e alguns moluscos representam esse tipo de sistema circulatório. Sistema circulatório fechado. Nesse tipo de sistema, o sangue fica apenas dentro do vaso sanguíneo. É um tipo mais eficiente quando comparado ao aberto, uma vez que a velocidade de transporte é superior graças à pressão. Nesse sistema, é possível observar artérias, arteriolas, veias, vênulas e capilares. Esses últimos são os locais onde ocorrem as trocas de substâncias. Anélios, alguns moluscos e os vertebrados possuem esse tipo de sistema circulatório. Além dessa classificação, nos vertebrados podemos dividir a circulação em simples ou dupla. Circulação simples é aquela em que o sangue passa apenas uma vez pelo coração. Nesse caso, o coração tem contato apenas com sangue rico em gás carbônico, que é bombeado para as brânquias, onde sofre o processo de oxigenação. É um tipo de circulação encontrado em animais que possuem respiração branquial. Circulação dupla. Nesse tipo de circulação, o sangue passa duas vezes pelo coração durante um ciclo completo. Esse ciclo é composto por um circuito que leva sangue até os pulmões para a realização da hematose, circulação pulmonar, e outro responsável por levar o sangue aos outros tecidos, circulação sistêmica. O coração recebe, portanto, sangue rico em oxigênio e rico em gás carbônico. Todos os animais com respiração pulmonar apresentam circulação dupla. A circulação dupla pode ainda ser dividida em completa e incompleta. Circulação incompleta. A anatomia do coração faz com que o sangue rico em oxigênio misture-se com o rico em gás carbônico. Esse tipo de circulação acontece nos anfíbios e répteis. No primeiro grupo, observa-se um coração com três cavidades, dois átrios e um ventrículo. Já nos répteis, encontram-se corações com quatro cavidades, completamente separadas em algumas espécies, e em outras, observa-se uma pequena abertura entre os ventrículos. Mesmo nos répteis que apresentam quatro cavidades bem separadas, ocorre mistura de sangue, forame e de paniza. Circulação completa é aquela em que o sangue rico em oxigênio não se mistura com o sangue rico em gás carbônico. Ocorre em aves e mamíferos.
uma vez que estes possuem um coração completamente dividido em 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Circulação humana. No ser humano, como todos os mamíferos, a circulação é feita através de um sistema fechado de vasos sanguíneos, cujo núcleo funcional é o coração. A circulação é responsável pela disseminação de alimentos e de oxigênio e retirada dos restos formados pelas atividades celulares. Esse trabalho é executado pelo sangue. O coração humano. Seu tamanho é de aproximadamente de um punho fechado. Seu peso, cerca de 300 gramas. O número de batimentos cardíacos por minuto bate entre 72 e 80 vezes por minuto. Função: mantém uma corrente constante de sangue venoso para os pulmões e outra de sangue arterial para as diferentes partes do corpo. O coração é um músculo oco, de fibras estriadas, revestido externamente pelo pericárdio e dividido por um septo vertical em 2 metades. Cada metade consiste de 2 câmaras, uma aurícula superior e um ventrículo inferior. Entre cada câmara há uma válvula, a tricúspide do lado direito do coração e a bicúspide ou mitral do lado esquerdo. Essas válvulas abrem-se em direção aos ventrículos durante a contração de aurículas e em seguida fecham-se, impedindo o refluxo de sangue. Na aurícula direita chegam as veias cava superiores e inferior. Na aurícula esquerda, as 4 veias pulmonares. Do ventrículo direito sai a artéria pulmonar e do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta. Em cada contração, o sangue é bombeado com certa pressão para o interior do vaso sanguíneo. O coração funciona como uma bomba e seu trabalho resulta na circulação do sangue no organismo. Esse trabalho é possível graças à presença de musculatura cardíaca chamada miocárdio. Quando o coração se relaxa, enche-se de sangue, que chega através das veias. Ao contrair os vasos, artérias, o sangue é levado para todo o organismo. A contração ventricular é conhecida como sístole, e nela ocorre o esvaziamento de ventrículos. O relaxamento ventricular é conhecido como diástole, e é nessa fase que os ventrículos recebem sangue dos átrios. Sistema linfático. O sistema linfático é o principal sistema de defesa do organismo, constituído pelos nódulos linfáticos, ou seja, uma rede complexa de vasos responsável por transportar a linfa dos tecidos para o sistema circulatório. Além disso, o sistema linfático possui outras funções, como proteção de células imunes, absorção dos ácidos graxos e equilíbrio dos fluidos nos tecidos. Componentes do sistema linfático: linfonodos, chamados de nódulos linfáticos ou linfonodos, são pequenos órgãos com até 2 centímetros, presentes no pescoço, tórax, abdômen, nas axilas e na virilha, formados por tecido linfóide e distribuídos pelo corpo. Os linfonodos são responsáveis por filtrarem a linfa antes dela retornar ao sangue, além de atuarem na defesa do organismo, impedindo a permanência de partículas estranhas no corpo. A linfa é um líquido transparente e alcalino, semelhante ao sangue, que circula pelos vasos linfáticos. Todavia, não possui hemácias e por isso apresenta um aspecto esbranquiçado e leitoso. Responsável pela eliminação das impurezas, a linfa é produzida pelo intestino delgado e fígado, sendo transportada pelos vasos linfáticos com um único sentido, filtrada pelos linfonodos e lançada no sangue. Vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são canais distribuídos pelo corpo, os quais possuem válvulas que transportam a linfa na corrente sanguínea num único sentido, impedindo assim o refluxo. Atuam no sistema de defesa do organismo, visto que retiram células mortas do organismo e transportam os linfócitos, que combatem as infecções no organismo. O baço, maior dos órgãos linfáticos. O baço é um órgão de ovalado localizado abaixo do diafragma e atrás do estômago. Ele é responsável pela defesa do organismo, na medida em que suas funções são produção de anticorpos, linfócitos T e B e hemácias, armazenamento de sangue e liberação de hormônios. O timo, órgão localizado na cavidade torácica, próximo ao coração.
Além de produzir as substâncias como timosina e a timina, o timo produz anticorpos, linfócito T, atuando dessa maneira na defesa do organismo. Tonsilas palatinas. Popularmente, esses dois órgãos localizados na garganta são conhecidos como amígdalas ou amígdalas palatinas, responsável pela seleção dos micro-organismos que penetram em nosso corpo, principalmente pela boca. Nesse caso, auxiliam no processo de defesa do organismo, visto que produzem linfócitos. Som nem bem nem sim, som com flink som no, so fly to flink to flazing, on flank from so well, so